Olá, começa agora o 1049 Podcast, que é o podcast do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAF, da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Augusto Perillo e estamos na 4ª temporada do podcast. O episódio de hoje é para rememorar os 35 anos da exposição pública da Vala de Perus, localizada no cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo. Para rememorar essa história, contamos com a participação de 3 entrevistados. O primeiro é o Edson Teles, que é professor de filosofia da Universidade Federal de São Paulo, onde também atua como vice-coordenador do CAF e coordenador do Núcleo de Filosofia e Política. É militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura. Nos últimos anos, publicou diversos artigos e livros sobre temáticas relacionadas à violência de Estado, com destaque para a organização, junto com Vladimir Safatra, do livro O que Resta da Ditadura e o livro de autoria Democracia e Estado de Exceção. Atualmente, coordena o projeto de análise dos remanescentes ósseos da Vala Clandestina de Perus. Também contamos com a Aline Feitosa de Oliveira, graduada em Ciências Sociais, mestre em Arqueologia e doutoranda em Arqueologia, e faz parte do grupo de trabalho Perus desde 2014 e é servidora da Unifesp desde 2019. E Pádua Fernandes, membro da equipe do CAF, foi pesquisador para a Comissão Nacional da Verdade, para a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e da Prefeitura. É autor de vários livros, dentre eles O Ilícito Absoluto, A Família Almeida Teres e o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e a Tortura. Para começar, a voz que você ouve agora é de Edson Teles. Bom, a Vala de Perus foi um espaço clandestino criado no cemitério Dom Bosco, na zona norte do município de São Paulo. Esse espaço, que hoje chamamos de Vala, né, clandestina de Perus, ele foi criado entre fins de 75 e começo de 1976. Foi uma determinação que formalmente nós não temos documentação sobre, né? Os funcionários do cemitério receberam uma ordem de exumar uma quadra ou duas, né? Não sabemos exatamente, provavelmente 2 quadras de enterramentos já realizados entre 1971 e 1975, e colocar esses corpos num espaço mais ou menos de 45, 50 centímetros de largura, até 3 metros de profundidade e num comprimento aí de uns 10 metros, 7 metros, né? Também não dá para saber exatamente, né? Mas é mais ou menos esse espaço que foi aberto mais tarde, que se descobriu a vala. E nesse espaço, então, os corpos que eram exumados dessas quadras eram colocados em sacos plásticos, normalmente o saco funerário, que já é conhecido, né? É um saco preto que vem com a marcação de inscrição Prefeitura de São Paulo, Serviço Funerário, mas também alguns corpos foram em saco de lixo comuns, né, esses azuis, assim, de recolhimento de lixo, e outros em alguns sacos de pano. Esses sacos com os corpos eram, então, transferidos para essa vala, né, e eles eram, então, amontoados, talvez 4, 5 em cima do outro, assim, e também em toda a sequência da vala. E nessas quadras estavam enterrados, obviamente, várias pessoas, mas fundamentalmente as pessoas que eram ou desaparecidas, no sentido de não reconhecidas pela família, ou não reclamadas, né, ou não identificadas pela própria IML, polícia, e também, dentre eles, os chamados desaparecidos políticos, ou seja, opositores que haviam sido presos, torturados, assassinados pela ditadura, a quase totalidade no DOI-CODE de São Paulo, né, que era o órgão de repressão do Exército Brasileiro, na Rua Totóia, e eles eram enterrados nessas quadras que na época se chamava de indigentes, né, que eram os não identificados ou não reconhecidos. E alguns deles foram enterrados com o nome de clandestinidade, ou o próprio nome verdadeiro, mas sem a identificação para a família, né? Sem que fosse comunicado à família, e foram enterrados nesses espaços de pessoas desaparecidas. E
Então, no total, depois a gente viu que lá tinha cerca de 1.500 corpos ou mais, ou até 2.000 corpos, não dá para saber ao certo, não foi feita uma contagem específica, mas então eles estavam desaparecidos políticos da ditadura, desaparecidos de vítima de violência do Estado, violência policial, Esquadrão da Morte, e outras vítimas ou seja, de ação direta do Estado ou de negligência do Estado, e também muita gente que não tinha passado por nenhuma situação dessa e que ali foi colocado para que se misturasse, né, as condições dos corpos que ali se encontravam e provavelmente para com isso dificultar a identificação. Então essa é a história de criação da vala clandestina de Perus. Os familiares de desaparecidos políticos da ditadura, desde o final dos anos 70, já procuravam no cemitério de Perus os seus entes. Por quê? Porque já havia indícios de documentação de envio daqueles que tinham sido enterrados com o nome próprio para o cemitério de Perus. E só que, como não foi comunicado à família, não se sabia exatamente o paradeiro, alguns familiares começaram a ir ao cemitério de Perus e procurar, junto aos funcionários e aos livros de registro de entrada de corpos no cemitério, se encontravam seus parentes, né? E já no final dos anos 70, alguns foram localizados com o nome verdadeiro e foram exumados e enterrados em outra situação pela própria família. E com isso se aumentou muito a desconfiança que ali tinha sido um dos grandes destinos daqueles que continuavam desaparecidos. E durante os anos 80, no processo de transição para a democracia, essa busca continuou, mas os familiares não tinham força política ou não tinham, por parte da nova democracia, vontade política de apoio à busca de seus parentes ali na Vala de Perus. Quer dizer, nem sabia que era uma vala, né, mas no cemitério de Perus. E no final dos anos 80, o jornalista Caco Barcelos iniciou uma pesquisa sobre a rota, a Ronda Tobias Aguiar, né, Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, que é um agrupamento especial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que sempre foi famosa por um alto grau, um alto número de homicídios, né, nas suas ações. E ele começou então a pesquisa sobre as pessoas que tinham morrido em ações da rota e localizou um fluxo, identificou um fluxo dessas vítimas, que elas iam para o IML e normalmente eram direcionadas para o cemitério de Perus. E isso então levou o jornalista Caco Barcelos a identificar que esse fluxo já existia desde os anos 70, esse fluxo que a rota utilizava. Ou seja, a forma como o novo Estado democrático e a sua polícia de segurança pública, ou seja, a polícia militar, fazia com os corpos que tinham sido vítimas e que eram de pessoas periféricas, cuja organização social, lugar social das suas famílias, das suas comunidades não tinham força para realizar ali uma luta de esclarecimento, né, em relação a essas mortes. Esses corpos eram encaminhados em grande volume para o cemitério de Perus, e isso levou ele a identificar, no fluxo que já existia nos anos 70, um grupo de documentação que tinha a letra T nos documentos de laudo necroscópico do IML, no canto direito superior, em caneta vermelha, né, em tinta vermelha. E que com isso rapidamente se veio a desconfiança de que fossem militantes políticos desaparecidos nos anos 70. Então, essa equipe da Rede Globo chamou familiares que eles sabiam que já lutavam pela esclarecimento, localização de corpos dos desaparecidos, e foi feita uma rápida confirmação dessa possibilidade, por causa que alguns, como eu disse, tinham um nome próprio ou nome de clandestinidade que era de conhecimento de seus companheiros de luta dos anos 70, né.
Ao mesmo tempo, um dos familiares de um desaparecido conseguiu um contato com um funcionário que ainda era funcionário do cemitério, mas que tinha trabalhado nos anos 70 e tinha, sido testemunha da criação da vala. E quando a vala foi criada, ele achou muito estranha a situação e ele marcou a localização exata da vala e guardou para si essa informação. Então, ali entre 1989 e 1990, começou essa aproximação via esse funcionário, que é o seu Toninho, né, que ainda mora ali no entorno do cemitério, morador da comunidade ali, era funcionário. Começou um trabalho ali de localização, descobrir onde seria, e houve então uma primeira escavação e, de fato, ali foi identificado um primeiro material enterrado. Então, com isso, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura foi alertada. Na época, a gente tinha como prefeita de São Paulo a Luísa Erundina, né, primeira mulher e de um partido de esquerda, e ela é pessoalmente comprometida com essa luta sobre a elucidação dos crimes da ditadura. Então, ela imediatamente ordenou ali a escavação da Vala de Perus, a abertura da Vala de Perus. Então, no dia 4 de setembro de 1990, os funcionários do cemitério, acompanhados de familiares, da imprensa, algumas organizações da sociedade civil, via prefeitura, fizeram a abertura da vala e em poucos dias se tomou pé que ali tinha quase 2.000 corpos, sendo que algumas centenas desses corpos eram de crianças, de onde então se levantou a hipótese, que é uma chance grande de ser verdadeira, né, que parte dessas crianças eram vítimas da epidemia de meningite que teve entre 72 e 73 na cidade de São Paulo, que foi censurada pela ditadura, né? A ditadura proibiu que a mídia publicasse informações sobre essa epidemia e provavelmente, então, conduziu que os corpos vítimas dessa epidemia fossem também lançados ali em Perus, junto a essas quadras onde ficavam os desaparecidos. Então, ali foram tirados aí cerca de 1.500 corpos de adultos e 500 corpos de crianças, ou subadultos, como chamamos em antropologia forense. Pode ser criança ou adolescente. E foi feita, então, essa separação, porque a ação era em busca de desaparecidos políticos da ditadura, que eram todos adultos já. E, então, em 1990, a partir desses pouco mais de 1.000 corpos separados, foi programado um início de um trabalho de identificação humana de desaparecidos políticos nesse conjunto de remanescentes humanos. Aline, imagino que tenha sido uma surpresa à época a descoberta de uma vala produzida pelo Estado em um cemitério público, né? Quais foram os desafios após a descoberta de acessar esses remanescentes ósseos? Bom, acho que os familiares já sabiam, alguns familiares já sabiam da existência dessa vala muito antes dela se tornar pública. Alguns familiares faziam frequentemente visitas ao cemitério, então eles, em contato com o então administrador do cemitério, que era o seu Toninho, eles já sabiam da existência, né, que havia algo de errado ali, que não deveria ser comum na existência de um cemitério municipal. E aí, quando houve a grande denúncia pública nos anos 90, eu acho que isso só teve o impacto que teve por conta do apoio político que aconteceu junto à Prefeitura de São Paulo. A prefeita, no momento, era a Luísa Erundina, que é muito próxima dessas pautas, né, de violações de direitos humanos, de defesa das pessoas que tiveram seus direitos violados, especialmente as que atuaram na ditadura, né, contra o regime repressivo. E ela bancou isso como prefeita, né? Ela fez com que diversas parcerias acontecessem para que fosse possível a abertura dessa vala e que se tornasse pública essa história. Então, ali nos anos 90, graças a essa articulação da prefeitura, essa articulação municipal, houve o processo de exumação administrativa ali pelos próprios sepultadores, a própria estrutura do cemitério
ofereceu funcionários, profissionais, para que houvesse essa exumação. Infelizmente, não houve uma abertura por parte das equipes técnicas para que profissionais internacionais que tinham experiência nesse tipo de trabalho, né, de grandes valas, de grandes ocultações de cadáver, para que eles pudessem atuar. Eles ofereceram ajuda no momento, mas infelizmente isso não foi bem recebido pelas equipes brasileiras. Mas houve a instalação de uma parceria junto com a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, e nesse cenário criou-se o Departamento de Medicina Legal na universidade, lá em Campinas, para receber esses remanescentes, para que eles pudessem ser analisados de acordo com o que havia de oferta de técnica forense, antropológica na época. Então, politicamente, para as famílias foi um grande momento, de fato, poder trazer à tona, né, trazer à mídia. Foi onde houve também, saiu nos grandes jornais de circulação essa notícia, mas foi a partir do momento em que, com essa exumação também, foi possível, a partir daquele dia de 4 de setembro de 1990, foi possível materializar, de fato, a existência dessa ocultação, e a partir de então não era mais possível negar que ela aconteceu. Como você operacionalizou os primeiros trabalhos forenses ali na vala? E quais os atores começaram a investigar de forma forense e quais os procedimentos técnicos que foram utilizados para lidar com esses remanescentes ósseos? Nos anos 90, o primeiro trabalho técnico que aconteceu, a gente infelizmente tem pouca documentação histórica para registrar e dizer o que de fato aconteceu. Então, boa parte dos registros, alguns foram de vídeo, que alguns repórteres e alguns documentaristas fizeram, e outros, a maior parte, são baseados em relatos de pessoas que acompanharam os processos de análise da Unicamp. Então, o que a gente sabe que, pelo menos no momento da abertura da vala, eles tinham alguns médicos presentes que separavam o que eram crianças do que eram adultos, porque a princípio não se buscava nenhum desaparecido político com idade infantil, nenhum menor de idade. Então, eles haviam criado um ossário no cemitério de Perus para que todo mundo que fosse retirado da vala fosse criança, a partir do diagnóstico que eles tinham estipulado ali, que a gente não tem exatamente muito controle de qual era. Crianças iam para esse ossário, e o que eram adultos eram colocados num novo saco, um novo acondicionamento, e seriam encaminhados para a Unicamp. Aqui a gente já começa a ter o primeiro problema, que a gente não tem registro do que eles entendiam como criança, como infância, né? Então a gente sabe que hoje em dia a gente encontra, junto dos remanescentes que foram para a Unicamp e vieram para o CAF, a gente encontra indivíduos subadultos, crianças, adolescentes. Então, isso gera uma dúvida que nada impede que adultos tenham sido enviados para o ossário em alguma confusão, enfim, seja metodológica ou alguma outra questão. A partir desse momento ali na Unicamp, aqui em São Paulo, eles levaram esses remanescentes todos em caminhão para a Unicamp. Lá, pelos registros fotográficos e imagéticos, a gente sabe que havia um grande galpão em que eles aglomeravam os esqueletos, né? Eles colocavam por sepultamento, por número de saída da vala, e a gente sabe hoje em dia também que eles tinham um protocolo que valorizava principalmente análises de crânio. Então, a gente encontra imagens históricas, entrevistas que o profissional responsável pela época, que era o Badam Palhares, ele estava dando entrevista para algum jornalista, e a gente consegue ver prateleiras com crânios expostos atrás dele, quase como se fosse um museu de curiosidades, né? Havia ali um fetiche pelo crânio, e a gente vê isso de fato na materialidade também. Quando a gente abriu os remanescentes a partir de 2014, a gente passou a ver que, principalmente os crânios estavam limpos, então em algum momento eles haviam feito o processo de limpeza, e eles valorizavam analisar um lado do esqueleto. Então o outro lado do esqueleto estava sempre sujo, ainda com muito mofo, com muita terra do cemitério, ainda com muito inseto. Então a gente consegue resgatar um pouco dessa cadeia operatória do que eles faziam a partir do que a gente vê no material, mas isso não está registrado em nenhum relatório, em nenhum documento específico. Isso mostra para a gente o quanto olhar com cuidado para esses remanescentes, para além da gente chegar numa identificação, uma estimativa de sexo e idade, a gente consegue ver também a trajetória do que aconteceu com eles nas outras instituições. E aí, quando eles ficaram na Unicamp, voltando um pouco para essa trajetória de análise forense, houveram algumas identificações realizadas na época, e a metodologia que eles optaram por fazer era o que a gente chama de fotossobreposição, em que você pega uma foto do crânio, uma foto da pessoa em vida, e você tenta sobrepor para ver se os pontos são comuns.
Infelizmente, na época, essa não era uma técnica muito avançada. Hoje em dia, a gente vê reconhecimento facial por aí, né? Vários aplicativos utilizam dessa estratégia, mas hoje em dia se utilizam mais de 300 pontos, assim, são muitos cruzamentos para que isso dê uma legitimidade para essa análise. Na época, eles utilizavam de 6 a 8 pontos de cruzamento. Isso é totalmente inseguro. Em alguns casos, eles chegaram a usar fator RH. Então, se a pessoa era O positivo, 30% da população brasileira é O positivo, mas isso já seria um elemento para eles encaminharem como um ponto de certeza para a identificação. Então, esses foram os métodos utilizados na época para os remanescentes que foram devolvidos para as famílias como associadas ao nome, né? E aí, ao longo dos anos na Unicamp, a gente sabe que esses remanescentes foram passando por muito descaso. Os profissionais responsáveis pela época, eles argumentam que eles ficaram sem recursos, sem financiamento, eles não tinham mais tanta estrutura, tanto apoio do Estado para seguir com os trabalhos. A gente sabe que, pelas poucas fichas que tem produzidas, a maior parte das pessoas que circulavam ali, às vezes eram alunos, cumprindo horas de graduação, coisas do gênero, né? Mas que não tem, às vezes, o registro do nome, vem o apelido da faculdade que a pessoa usava, enfim, então os próprios registros documentais são muito incompletos. E a gente consegue rastrear um pouco que eles dividiam, mesmo que a análise valorizasse o crânio, eles dividiam em 4 categorias: crânios inteiros, crânios fragmentados, muito fragmentados ou ausentes. Então, crânios ausentes, eles não analisavam o corpo, crânios muito fragmentados, eles também já não olhavam, se não tinham objeto de interesse ali, eles não recebiam tanta atenção. Isso para a gente é uma questão importante hoje em dia, porque alguns dos identificados que a gente tem hoje em dia, no caso de Perus, são indivíduos em que a gente ainda não encontrou o crânio. Então, você desvalorizar um indivíduo só porque ele não tinha aquele crânio, você já baixa essa possibilidade dessa pessoa ser identificada, que todo o restante do corpo está ali. E ali, quando foi em torno de 1996, 1997, houve uma grande denúncia de que esses remanescentes estavam passando por descaso na Unicamp, eles haviam passado por uma enchente, um alagamento no departamento, que era uma espécie de subsolo. Havia tido uma grande chuva, que entrou água, e que esses remanescentes, existem imagens na ação civil pública que estão disponíveis na internet para qualquer pessoa poder ver a situação em que esses remanescentes estavam, em sacos fechados, mas que a água entrou. Muitos desses sacos eram de TNT, então ele deixa que a água passe, e com isso fez com que muitos desses remanescentes, além de voltarem a ficar encharcados de lama, aumentasse também a proliferação de fungo, de mofo, de várias estruturas que são degradantes para o próprio osso ou para análises genéticas futuras. Com essa grande denúncia, esses remanescentes saíram da Unicamp e foram armazenados no cemitério do Araçá. Em 2014, houve um acordo entre 3 instituições, o Ministério de Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos na época, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, e por solicitação das famílias, houve a entrada da Universidade Federal de São Paulo. Tinha sido diagnosticado pela equipe argentina de antropologia forense que esses remanescentes estavam em más condições, mesmo armazenados no cemitério do Araçá, eles estavam num columbário que criava um microclima. Então, considerando toda essa água pela qual eles passaram nessa enchente da Unicamp, eles ficaram armazenados em pequenos cubículos cimentados dentro do cemitério. Isso foi criando ali um microclima em que houve uma proliferação muito maior desses micro-organismos, desses fungos. E a partir desse diagnóstico da equipe argentina, foi o suficiente para que as famílias conseguissem pressionar ainda mais, considerando um governo nas 3 estruturas, das 3 instituições, que eram favoráveis a esse tipo de pauta, né? Então, houve um acordo entre as 3 instituições para que se pudesse atuar. As famílias tinham uma posição muito clara de que elas não gostariam que esses remanescentes voltassem para instituições de perícia oficial vinculadas à polícia. Então, logo de cara, instituições de perícia oficial como o IML foram descartados, e foi por isso que se buscou uma instituição que tivesse autonomia, uma autonomia maior do Estado para poder executar esse tipo de atividade. Foi assim que a Unifesp entrou no projeto. Desde então, criou-se então o CAAF, e tentando aprender com todos os erros que aconteceram, com toda a história que aconteceu desde 1990, desde 2014, esse projeto que está sendo executado até hoje, as equipes se propuseram a tentar executar de maneira diferente, pelo menos
se novos erros acontecerem, pelo menos não serão os mesmos do passado. Então, a partir de 2014, houve abertura para que equipes internacionais com expertise nesse tipo de remanescente, nesse tipo de violação, pudessem atuar e capacitar equipes brasileiras. Então, a gente teve a participação da equipe argentina de antropologia forense, da equipe peruana de antropologia forense. As duas instituições vieram e ofereceram treinamento e acompanharam os 2 primeiros anos de trabalho, para que a gente pudesse estabelecer um protocolo. E esse protocolo foi pensado também resgatando toda essa história do que aconteceu na vala, desde as misturas que foram acontecendo ao longo do histórico, que a gente sabe que esses remanescentes foram inumados, foram enterrados, depois foram exumados, enterrados de novo, e que nesses processos muita coisa se misturou. Na Unicamp muita coisa se misturou também, nesses aglomerados de sacos, algumas coisas acabaram sendo misturadas. Então, a gente precisava de um protocolo que desse conta dessas misturas, mas que também desse conta de entender que, muito provavelmente, a maior parte dos indivíduos estariam incompletos. Então, não adiantava a gente pensar num protocolo que valorizasse só o crânio ou só a pelve. Então, a gente tem, por exemplo, para métodos de sexo, a gente aplica pelo menos 3 métodos. Geralmente, a gente aplica 4, mas no mínimo 3 tem que ser aplicáveis. Porque, inclusive, a gente usa... Todo método ele tem uma probabilidade, então é importante que a gente coloque métodos diferentes para serem conversados, para saber se todos eles estão dando a mesma indicativa, todos eles estão apontando que existe uma probabilidade de alta de serem masculinos ou femininos, e também entender que em muitos casos não é possível chegar a uma estimativa, seja porque eles estão muito fragmentados, ou porque a própria variação populacional nem sempre é representada nesses métodos, né? Então, olhar para esses remanescentes com esse olhar muito mais amplo fez com que a gente tivesse um protocolo hoje muito mais expandido. Para estimativas de idade, por exemplo, a gente aplica pelo menos 9 métodos, para ver se todos eles apontam para a mesma estimativa de idade. E aí a gente também optou por encarar esses remanescentes. A gente sabe que a gente tinha pelo menos 1.049 caixas, a gente estava buscando 42 indivíduos, a princípio. A gente sabe que mesmo que a gente identificasse os 42, a gente ainda ficaria com 1.007 faltantes. Então, quem são esses 1.007 indivíduos que estão ali? Eles merecem o mesmo cuidado, a mesma aplicação de metodologia, mas também o mesmo cuidado do ponto de vista ético-humanitário. Então, a gente optou por abrir todos os casos, mesmo que durante o processo de abertura das caixas a gente olhe e identifique que tem, por exemplo, uma criança ou uma mulher já de idade avançada. A princípio, nenhum dos 42 indivíduos que a gente busca estão nesse universo. Nenhum deles é criança, nenhum deles é uma mulher de idade avançada. Mas ainda assim a gente encara eles como objeto de uma ocultação de cadáver, porque eles foram parar na vala, eles foram dispersados de onde a sua família originalmente acha que enterrou. Então, a gente teve a proposta de abrir todos eles, limpar da mesma maneira, porque eles estavam ainda com muito fungo, todo esse material degradante ainda muito impregnado, e oferecer a mesma tratativa de curadoria, de cuidado, né, de aplicar os mesmos métodos e de armazenar da mesma maneira, de maneira correta, de maneira mais digna, eu acho. Pádua, você acha que a história da vala que atravessa a história do CAAF ou a história do CAAF que atravessa a história da vala? É dialético, né? Então as duas coisas acontecem. Mas primeiro vem a vala, depois vem o CAAF. Quando tem uma ditadura, as vítimas são inúmeras, né? Em princípio, porque todos são roubados de sua liberdade. E disse que muitas dessas vítimas foram parar na Vala de Perus. Né? Então, na Vala de Perus, esses mais mil corpos, eles têm oponentes políticos, mas também têm vítimas das políticas da ditadura, políticas de saúde, das políticas de segurança. Então, pessoas foram mortas pelos esquadrões da morte, né? Então, de vários crimes da ditadura, que obviamente não cometia crimes apenas contra os seus opositores políticos. Então, nesse sentido, a Vala de Perus é um retrato, né? Um retrato do que a ditadura militar fez no Brasil, né? O retrato das suas vítimas, desde as crianças até os adultos. Então esse trabalho tem que reconstituir, né, esse contexto,
né? A Vale de Perus exige isso, né? Porque lá estão várias vítimas das políticas sociais da ditadura, vítimas da repressão policial, várias vítimas da violência do Estado, né? Que a violência do Estado ela ocorre em vários níveis. Ela ocorre nas políticas de saúde, ocorre nas políticas de educação, ela ocorreu nas políticas de segurança, ela é múltipla. E em relação aos opositores políticos, aí é uma questão desafiadora, porque os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que não foi a única comissão do país, né, eles foram muito prejudicados pela questão do acesso a documentos. Então, muitos documentos sumiram, o Estado brasileiro realmente não colaborou como podia com as comissões da verdade, mas de lá para cá, outros acervos apareceram, mais documentos foram descobertos, e é um trabalho difícil, mas ainda há muito a descobrir, porque ainda há muitos documentos que não foram pesquisados. Tem a questão das fontes orais, então, testemunhas, colegas de prisão, familiares, e aí talvez seja mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente está pesquisando meio século depois de esses desaparecimentos terem ocorrido. Então, muita gente faleceu nesse período. Então, antigos colegas de cela, antigos colegas de militância, amigos, familiares, muitos morreram. Dos desaparecidos que a gente busca no CAF, já não há mais pais, por exemplo. Nem pai, nem mãe. Essa geração se foi, sem ter encontrado seus filhos. Temos irmãos vivos ainda, filhos, netos, sobrinhos, netos, mas os pais todos já se foram. E essa questão atrapalha também a genética, né? Porque ter a genética dos pais é importante para a localização dos desaparecidos, porque eles têm uma ligação direta com seus filhos, né? Genética. Então, o tempo é um obstáculo. A gente está precisando tanto tempo depois desses crimes de lesa humanidade terem acontecido. É um desafio para a pesquisa, e também tem a questão de famílias que não acreditam mais que a identificação seja possível. Então, isso também é um problema. Então, já nas famílias há uma divisão, pessoas que acham que não é mais possível identificar ou não tem interesse no trabalho, mas a gente continua seguindo enquanto há pessoas que buscam, né? Porque sem esse tipo de pesquisa, não só a identificação não é possível, como vai faltar uma dimensão do trabalho, que é essa dimensão coletiva, que é essa dimensão ligada ao direito à verdade, que é um direito coletivo, né? Então, a questão da verdade é uma questão individual para as famílias, sem dúvida, mas também tem uma dimensão coletiva, que é um direito da sociedade brasileira, né? O direito da sociedade brasileira de conhecer a verdade sobre o seu passado. Então, o CAF atua também nisso, né? Sabe-se que é uma questão de reparação. Essa pesquisa, que tem uma dimensão histórica importante, ela tem um efeito de reparação para as famílias, mas também ela tem um efeito coletivo que diz respeito ao direito à memória e verdade, né? Que é um direito da sociedade brasileira de conhecer sua verdadeira história. Então, nesse sentido, esse tipo de pesquisa que a gente faz no CAF, ele é uma medida de reparação. Uma medida de reparação, é uma medida de memória e de verdade que
diz respeito aos familiares desses desaparecidos, mas também a todo o povo brasileiro, né? Então, então a história ela se põe de maneira irrecusável, né? Porque sem história não há contexto, a gente não sabe, sem contexto histórico a gente não sabe como ele desapareceu, não sabe para onde ele pode ter ido, se ele pode ter ido para Vale de Perus, e sem contexto histórico também não há reparação. O trabalho no CAF, o CAF tem vários projetos, projeto de identificação dos remanescentes ósseos da Vale de Perus é um deles. E esse é um trabalho que está vinculado às questões de justiça de transição, né? Então, como lidar com toda essa herança de crimes de lesa humanidade, graves violações de direitos humanos cometidas durante a última ditadura militar. E esse trabalho não se esgota aí. Assim como os trabalhos de pesquisa sobre a ditadura não se esgotaram com a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade foi mais um novo início, né? Ela não terminou nada, não terminou nenhuma pesquisa. Inclusive, a Comissão Nacional da Verdade não pesquisou a Vale de Perus, né? O trabalho do CAF com esses remanescentes também não encerra a história da Vale de Perus. Por quê? Primeiro, a comunidade de Perus e os familiares, eles querem um memorial. Eles querem um memorial lá, no cemitério. Um memorial que possa receber os remanescentes, que muitos dos remanescentes não vão ser identificados, a gente não vai conseguir, né? Não vai conseguir, seja porque a gente não sabe que famílias podem estar lá, está procurando famílias de alguns desaparecidos, a maior parte eram militantes políticos, mas alguns não. Pessoas desapareceram na época, as famílias pediram para a gente procurar. Isso ocorre também. Nem todo mundo que a gente busca lá é desaparecido político, né? Mas foram todos desaparecidos pela ditadura, porque a ditadura ela se baseava em crimes de lesa humanidade, né? E o desaparecimento forçado é um deles. E esse desaparecimento não afetou só os militantes políticos, né? Afetava a população em geral. Então, tem a questão do memorial. A comunidade local de Perus quer esse memorial. A comunidade quilombola, que é uma ONG cultural de lá, que trabalha com a memória do cemitério Dom Bosco, também quer. Os familiares dos desaparecidos também querem. Então, essa luta tem que conseguir para ter esse local de memória. Um local de memória que também seja um local de educação e de direitos humanos. Outra questão é que o CAF não recebeu todos os remanescentes. Pelas pesquisas já em 2014, 2015, sabe-se que ainda há remanescentes ósseos no cemitério. Por isso, uma das recomendações da Comissão da Memória e da Verdade da Prefeitura de São Paulo, em 2016, foi de fazer novas escavações. Isso é interessante. Em 2016, o governo Haddad, o prefeito Fernando Haddad, ele criou uma comissão da verdade da prefeitura, que em São Paulo tinha havido, no município de São Paulo, né, tinha havido uma comissão municipal do Legislativo, que foi a comissão Vladimir Herzog. Era do Legislativo, era da Câmara. Aí o prefeito Fernando Haddad criou uma do Poder Executivo, que terminou os trabalhos em 2016. Aí nessa comissão, voltou-se a questão da Vale de Perus, né, porque faz parte, né, da história do município de São Paulo. A Vale de Perus
mostrava como o serviço, como o município cooperava com a ditadura, como cooperava, usava o serviço funerário para desaparecer com os corpos, né? Então, dentro da cadeia de repressão, havia aqueles que sequestravam, aqueles que torturavam, faziam execução extrajudicial, mas era necessário também alguém que desaparecesse com os corpos. Aí, nisso, a Prefeitura de São Paulo entrou com o seu serviço funerário. Então, o relatório da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, de 2016, que está todo na internet, assim como da CNV, entre as recomendações está uma reestruturação do serviço funerário para impedir novos desaparecimentos, mas também está a recomendação de, a partir das pesquisas feitas pelo CAF, né, mostrando que provavelmente ainda há remanescentes ósseos no cemitério, de que fizessem novas escavações porque é bem provável, né, que ainda haja remanescentes ósseos que continuaram lá e não foram para a Unicamp, muito menos para a Unifesp. Então, é uma recomendação da comissão da prefeitura que nunca foi cumprida. A prefeitura nunca fez nada. Esse relatório foi entregue em dezembro de 2016 para o prefeito Fernando Haddad. Aí, em 2017, já começou uma outra administração que não teve interesse nenhum em cumprir as recomendações da comissão da prefeitura, da Comissão da Verdade da Prefeitura. Então, na verdade, a história da Vale de Perus ainda deve continuar. Primeiro, por causa desse memorial que tem que ser feito, e a prefeitura ainda não começou a construir, ainda está em reuniões. Isso é uma reivindicação da comunidade local, é uma reivindicação dos movimentos de memória e verdade, é uma reivindicação dos movimentos contra a violência do Estado, para que lá seja criado esse local de memória, para ser também espaço de educação em direitos humanos. E, de outro lado, ainda há remanescentes ósseos que foram ocultados na vala, no cemitério, que as escavações de 1990 não tiraram tudo. Elas, na verdade, foram mal feitas. Então, pode ser que pessoas que a gente procure ainda estejam no cemitério. Isso... E, de outro lado, né, com o memorial que vai ter futura guarda dos remanescentes, quando ele for feito, né, ele vai ter um espaço para guardar os remanescentes ósseos da vala, para que, no futuro, né, imagina-se que as técnicas de genética vão melhorar, esses também possam vir a ser, mesmo esses remanescentes que a gente não conseguiu identificar, no futuro, com as técnicas, com o progresso das técnicas, né, eles possam ser pesquisados, né? Então, isso também está em vista, né? Então, mas claro que tudo isso depende de vontade política, né? Eu vou falar só mais uma coisa, que é, claro, a partir do trabalho de identificação, de busca de identificação humana da Vala de Perus, o CAF acabou desenvolvendo protocolos sobre como lidar com violações de direitos, principalmente violação institucional ou por parte do Estado. E então, em 2016, ao mesmo passo que a gente fez o trabalho sobre a Vala de Perus, a gente recebeu um caso que foram os crimes de maio de 2006, na Grande São Paulo e na Baixada Santista, em que cerca de 600 pessoas foram assassinadas em 8 dias. Foi o maior massacre da história contemporânea brasileira e boa parte dos casos comprovadamente realizado por agentes do Estado, seja vestidos, assim, uniformizados, seja de forma clandestina, né? Então, o CAF recebeu esse caso, pegou 60 casos, né, 60 execuções, analisou e comprovou o fato de que tinham sido executados, em quais condições, retomou a história desses indivíduos, né?
Então, o trabalho com a Vala de Perus, com os crimes de maio de 2006, possibilitou ao CAF desenvolver uma forma de se fazer antropologia sobre violência de Estado, que gerou protocolos que nos permitiram trabalhar com outros casos, sejam casos da ditadura, sejam casos do período da democracia, e hoje, por exemplo, o CAF já é capacitado para fazer o trabalho de genética, né, que era aquela etapa que era feita no exterior, no caso da Vala de Perus, e com uma grande expertise em desenvolver aquelas etapas de antemortem, pós-mortem e agora a genética, né? Então, com a Vala de Perus, a gente conseguiu, com o trabalho da Vala de Perus, a gente conseguiu desenvolver a criação de um centro de formação e de pesquisa em violações de direitos humanos dentro de uma universidade pública e com ampla transparência e participação dos elementos da sociedade civil envolvidos nesses casos.